Sobrenatural de 2025, marcando a estreia de Curry Barker na direção cinematográfica, sendo ele também o responsável pelo roteiro e pela montagem do longa. A história centra-se em um jovem chamado Bear, interpretado por Michael Johnston, que trabalha discretamente em uma loja de música e leva uma vida comum e um tanto solitária. Tudo começa a mudar quando ele se depara com um misterioso brinquedo sobrenatural. A princípio, o objeto parece inofensivo, quase como uma estranha curiosidade vinda de outro mundo, mas logo revela uma habilidade sombria e poderosa. Impulsionado por seu desejo mais profundo, Bear faz um pedido. Ele quer que sua amiga próxima Nikki, interpretada por Inde Navarrete, se apaixone por ele. O que, a princípio, parece um sonho se tornando realidade rapidamente, se transforma em algo muito mais perturbador. À medida que o desejo surte efeito, os limites da realidade começam a se distorcer, e as emoções que deveriam ter florescido naturalmente tornam-se forçadas, artificiais e aterrorizantes. O que se segue é uma descida ao terror psicológico e sobrenatural, à medida que Bear é forçado a encarar as consequências de interferir em forças que não compreende plenamente. O amor que ele desejou não vem sem um preço, e aquilo que parecia ser felicidade transforma-se lentamente em obsessão, medo e caos. O filme conta também com atuações coadjuvantes de Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter, que contribuem, cada um à sua maneira, para a tensão crescente e o peso emocional da história. Em última análise, Obsession explora como o desejo, a solidão e a obsessão podem sair do controle quando a emoção humana colide com algo que transcende o mundo natural. Obsession estreou mundialmente no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 5 de setembro de 2025. O filme foi exibido na sessão Midnight Madness do festival, uma programação conhecida por apresentar filmes de gênero ousados, intensos e não convencionais, que frequentemente desafiam os limites estabelecidos. Após sua estreia no festival, o filme foi lançado comercialmente nos cinemas dos Estados Unidos em 15 de maio de 2026, distribuído pela Focus Features. Esse lançamento mais amplo levou o filme ao público geral em salas de cinema por todo o país. Após seu lançamento, Obsession recebeu uma recepção positiva da crítica especializada. Os críticos elogiaram sua profundidade psicológica e sua atmosfera inquietante. O filme também conseguiu estabelecer uma forte conexão com o público. Com o passar do tempo, o longa alcançou um sucesso comercial significativo, arrecadando, ao final de sua exibição, cerca de 156 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Baron Bear Bailey é um jovem reservado que nutre, secretamente, sentimentos românticos profundos por sua amiga próxima, Nikki Freeman. Ambos trabalham juntos em uma loja de música local, ao lado dos amigos Ian e Sarah, compartilhando conversas cotidianas, rotinas e uma familiaridade descontraída que oculta a crescente angústia emocional de Bear. Certo dia, Bear retorna para casa e depara-se com uma perda devastadora. Sua gata, Sandy, morreu acidentalmente após ingerir oxicodona. O incidente o deixa emocionalmente abalado e vulnerável, agravando ainda mais seu já frágil estado de espírito. Mais tarde, enquanto procurava um presente para Nikki, Bear visita uma pequena loja de artigos ocultistas, repleta de objetos estranhos e misteriosos. Lá, ele se depara com um brinquedo inusitado, chamado One Wish Willow. O objeto promete realizar um desejo por pessoa, caso seja quebrado. Intrigado pela promessa e impulsionado por sua própria carência emocional, Bear decide comprá-lo. Naquela mesma noite, Nikki confronta Bear inesperadamente e pergunta-lhe diretamente se ele tem sentimentos por ela. Pego de surpresa e dominado pela ansiedade, Bear nega nervosamente, incapaz de confessar a verdade. O momento o deixa frustrado consigo mesmo e consumido pelo arrependimento. Incapaz de controlar suas emoções por mais tempo, Bear acaba quebrando o salgueiro dos desejos e faz um pedido desesperado: que Nikki o ame mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Pouco depois, Nikki pergunta se pode passar a noite na casa de Bear.
ela se abre com ele, revelando que seu pai, de quem estava afastada, está morrendo de câncer, o que a deixa também emocionalmente vulnerável. À medida que a noite avança e o silêncio se instala, ela se deita na cama ao lado dele e, de repente, o beija. Um momento inesperado que parece confirmar o desejo mais profundo de Bear. Mas, num instante, o clima muda. Nick se afasta abruptamente, gritando de angústia, pois algo naquele momento parece horrivelmente errado e perturbador. Na manhã seguinte, Bear fica profundamente perturbado ao descobrir que Nick criou um memorial, usando os restos mortais de seu gato falecido, Sandy. O ato parece inquietante e invasivo, deixando-o confuso e emocionalmente abalado. Mais tarde, naquela mesma noite, Nick tenta explicar seu comportamento estranho e errático de mais cedo. Ela alega que foi resultado do uso de MDMA e insiste que seus sentimentos por Bear são reais. Apesar dos eventos inquietantes, os dois iniciam um relacionamento romântico e, por um breve momento, as coisas parecem se acomodar em um ritmo mais feliz e esperançoso. No entanto, essa estabilidade não dura. Ian, mais tarde, procura Bear com informações perturbadoras. Ele lhe conta que Nick havia confidenciado anteriormente a Sarah que via Bear mais como um irmãozinho, pouco antes de o relacionamento deles começar. Ian também revela que Nick havia mentido sobre o pai ter câncer, contradizendo o que ela havia contado a Bear. Essa frágil sensação de normalidade é rompida quando Ian, mais tarde, procura Bear com informações perturbadoras. Ian revela que Nick havia dito anteriormente a Sarah que via Bear mais como um irmãozinho logo antes de o relacionamento deles começar, contradizendo diretamente suas declarações românticas. Ele também revela que Nick havia mentido sobre o pai sofrer de câncer, expondo mais uma manipulação que Bear acreditava ser real. Essas revelações deixam Bear em conflito e inquieto, forçando-o a questionar quais partes do relacionamento deles foram, de fato, honestas desde o início. Naquela noite, Bear vivencia outro momento profundamente perturbador ao acordar e se deparar com Nick observando-o dormir em silêncio. A cena é, ao mesmo tempo, íntima e invasiva, gerando uma sensação imediata de medo e vulnerabilidade. Nick, então, o acusa de não retribuir verdadeiramente o amor dela com a mesma intensidade, como se estivesse a mensurar e a exigir devoção emocional de uma maneira que parece cada vez mais instável. A manhã seguinte traz o choque mais aterrorizante até então. Bear descobre que Nick preparou um sanduíche para ele, mas em vez de ingredientes comuns, o lanche foi feito com os restos mortais de seu gato, Sandy. O ato é tão grotesco e psicologicamente perturbador que estilhaça qualquer resquício de normalidade para Bear, deixando-o horrorizado e preso entre a incredulidade e o terror, à medida que a situação degringola para algo muito além de um relacionamento típico ou de qualquer realidade que ele possa controlar. Ian confronta Bear e o acusa de usar Nick para sua própria satisfação emocional, apontando que o comportamento dela mudou de maneiras extremas e inquietantes desde que começaram a namorar. A acusação atinge Bear em cheio, forçando-o a questionar não apenas as ações de Nick, mas também seu próprio papel em tudo o que se desenrolou. Conflituoso e desesperado por respostas, Bear decide ligar para a linha de atendimento ao cliente do One Wish Willow, na esperança de que haja uma maneira de alterar ou desfazer o desejo que ele fez. Do outro lado da linha, a resposta é fria e perturbadora. A voz o informa que o desejo não pode ser simplesmente alterado ou revertido. Ele só expirará quando Bear ou Nick morrerem. Antes que Bear consiga processar totalmente essa limitação aterrorizante, a chamada toma um rumo ainda mais assustador. Nick é repentinamente colocada na linha, e sua voz é ouvida em um estado de gritaria histérica, criando um momento de puro pânico e impotência para Bear, à medida que ele percebe o quanto tudo saiu do controle. Apesar das fortes objeções e da crescente preocupação de Ian, Nick insiste em acompanhar Bear a uma festa na casa de Ian naquela noite. A atmosfera na reunião já é tensa, mas a presença dela faz com que tudo pareça ainda mais instável, como se ninguém estivesse seguro do que ela poderia fazer ou dizer a seguir. Durante um jogo de Jenga regado a álcool,
A situação torna-se cada vez mais desconfortável e caótica. Nick, de repente, faz uma releitura perturbadora e gráfica da clássica história de João e Maria, distorcendo-a em algo violento e incestuoso, chocando a todos à mesa e rompendo qualquer senso de atmosfera festiva normal que ainda restava. A história deixa o grupo inquieto, mas as coisas se intensificam ainda mais quando Bear retira um bloco que o desafia a beijar a pessoa sentada à sua esquerda, Sarah. Antes que Bear consiga reagir, Nick intervém abruptamente, forçando Sarah a sair de seu assento e tomando o lugar dela. Ela então beija Bear na frente de todos, transformando o momento em algo possessivo e profundamente desconfortável, em vez de romântico. O ambiente mergulha em um silêncio atônito, enquanto a tensão dispara bruscamente. Quase imediatamente depois, Nick começa a gritar incontrolavelmente. Em um colapso repentino e violento, ela agarra uma garrafa quebrada e fere o próprio rosto com ela, estilhaçando a frágil fronteira entre a instabilidade emocional e o horror absoluto. A festa é lançada no caos à medida que a situação degringola para uma violência chocante, deixando a todos horrorizados e impotentes para intervir a tempo. Mais tarde naquela noite, a situação entre Bear e Nick torna-se ainda mais intensa e emocionalmente instável. Nick, sobrecarregada e possessiva, ameaça machucar a si mesma na tentativa de pressionar Bear a permanecer na cama com ela. O momento é manipulador e profundamente angustiante, deixando Bear preso entre o medo pela segurança dela e a crescente sensação de que o relacionamento se transformou em algo doentio e controlador. Ao mesmo tempo, Sarah envia uma mensagem a Bear, pedindo que ele a encontre em um parque próximo, para que possam conversar em particular. Em busca de clareza e de uma fuga da tensão crescente, Bear tenta ir embora. No entanto, no momento em que tenta sair, Nick acorda subitamente, em um instante de calma inquietante. Ela afirma que seu lado obsessivo, a versão de si mesma responsável pelo comportamento extremo recente, já não está mais no controle, como se uma parte diferente de sua personalidade estivesse falando. Nesse breve momento de lucidez, ela implora a Bear que a mate, acreditando ser essa a única maneira de deter aquilo em que se transformou. Bear fica horrorizado e recusa, sentindo-se ofendido e devastado pelo fato de ela preferir morrer a continuar ao lado dele, o que aprofunda ainda mais a ruptura emocional entre os dois. Bear vai ao encontro de Sarah no parque, onde ela revela uma verdade chocante. Ela lhe conta que Ian e Nick mantinham um envolvimento casual há 2 anos, sugerindo um histórico oculto do qual Bear jamais tivera conhecimento. Sarah também expressa a preocupação de que Nick possa estar usando Bear como uma forma de se vingar de Ian, transformando o que Bear acreditava ser um relacionamento genuíno em algo potencialmente enraizado em manipulação e retaliação emocional. À medida que a conversa avança, Sarah insinua sutilmente sua própria atração por Bear, adicionando mais uma camada de confusão emocional e tensão a uma situação já instável. No entanto, antes que algo mais possa se desenvolver, Nick surge repentinamente no local. O que se segue é um ato de violência súbito e brutal. Nick ataca Sarah e a mata em um surto chocante, batendo repetidamente a cabeça dela contra um tijolo até que ela morra. No rescaldo do ocorrido, Nick permanece perturbadoramente composta. Ela instrui um Bear traumatizado a voltar para casa, enquanto assume a responsabilidade de se desfazer do corpo de Sarah, tratando o ato horrível com uma sensação arrepiante de controle. Bear é deixado em estado de choque e colapso emocional, forçado a abandonar o local, enquanto tudo o que ele julgava compreender sobre o amor, a realidade, e Nick continua a desmoronar da maneira mais violenta possível. Bear consegue pôr as mãos nos 2 últimos One Wish Willows restantes da loja de ocultismo, apegando-se à esperança de que possa, de alguma forma, desfazer o desejo catastrófico que fez originalmente. Desesperado e cada vez mais em pânico, ele tenta quebrar um dos brinquedos para reverter tudo, mas por mais que se esforce, descobre ser incapaz de parti-lo. Fica claro que o objeto não é tão simples ou controlável quanto ele acreditava, e que reverter o desejo pode não ser possível apenas pela força ou pela intenção. Atordoado, Bear recorre a Ian e explica toda a situação em detalhes,
implorando para que ele use seu próprio desejo para desfazer o que foi feito. No entanto, Ian reage com incredulidade e se recusa a levar a situação a sério da maneira que Bear necessita. Em vez de ajudar, Ian usa impulsivamente seu desejo para algo trivial, pedindo $1 bilhão. Para o choque de Bear, o desejo se manifesta imediatamente de uma forma surreal e caótica, à medida que enormes quantidades de dinheiro começam, literalmente, a chover do teto, transformando o momento em uma bizarra mistura de horror e absurdo. Sem mais ajuda a que recorrer, Bear volta para casa segurando o último salgueiro dos desejos restante, determinado a forçar Nick a desfazer o desejo original por conta própria. Mas o cenário com que ele se depara é muito pior do que imaginava. Dentro da casa, ele descobre o cadáver mutilado de Sarah, confirmando a dimensão total da violência de Nick. A cena é horripilante e emocionalmente devastadora, deixando Bear paralisado de choque à medida que a realidade do que aconteceu se impõe por completo. Antes que ele consiga processar o ocorrido, Nick surge vestindo as roupas de Sarah. Um ato perturbador e inquietante que turva ainda mais os limites entre identidade e sanidade. A atmosfera torna-se instantaneamente tensa e perigosa. O comportamento de Nick adquire um tom ameaçador ao confrontar Bear e, em uma escalada final de instabilidade e medo, ela assume o controle da situação, mantendo tanto a si mesma quanto a Bear sob a mira de uma arma. O momento é tomado pelo pânico, pelo colapso emocional e pela aterrorizante constatação de que tudo saiu completamente do controle, sem qualquer via de escape ou resolução clara à vista. Ian chega à casa, alheio ao quanto a situação já escalou. No momento em que pisa lá dentro, Nick reage com violência imediata e o mata a tiros, sem hesitação. Sua morte repentina acrescenta mais uma camada de choque e irreversibilidade a uma situação que já desmoronava, deixando Bear completamente encurralado em um pesadelo, sem qualquer ajuda externa restante. Dominado pelo medo, pela dor e pelo pânico, Bear corre para o banheiro e se tranca lá dentro. Numa tentativa desesperada de escapar da pressão emocional e psicológica, ele ingere a oxicodona restante. Quase imediatamente depois, a lucidez retorna e ele percebe o que fez. O arrependimento e o instinto de sobrevivência tomam conta, e ele tenta desesperadamente induzir o vômito, lutando contra os efeitos da overdose numa tentativa frenética de desfazer a própria decisão. Fora do banheiro, Nick descobre que ainda possui o último One Wish Willow restante. Em seu estado emocional destroçado, ela o utiliza, e a influência sobrenatural do objeto entra em ação. Sob o domínio do desejo, Bear emerge do banheiro em um estado alterado e submisso. Num momento perturbador e trágico, ele se aproxima de Nick e a beija. Não por um sentimento genuíno, mas como resultado do controle exercido pelo desejo. Imediatamente em seguida, seu corpo sucumbe à overdose. Ele desaba e morre diante dela. Nick fica completamente destroçada pelo que acontece. Em um estado de desolação e instabilidade, ela se prepara para apontar a arma contra si mesma, incapaz de processar a destruição emocional e física que a cerca. No entanto, a morte de Bear rompe o controle sobrenatural do desejo. Nesse instante, a verdadeira Nick ressurge brevemente, recuperando a consciência de suas ações e do horror que provocou. Ao voltar a si, Nick é avassalada pela devastação dentro da casa. As mortes, a violência e as consequências irreversíveis de tudo o que se desenrolou. O peso de tudo isso a quebra emocionalmente, e ela começa a soluçar histericamente, consumida pela dor, pelo choque e pela terrível constatação do que se tornou e do que foi perdido. Michael Johnston interpreta Baron Bear Bailey, um funcionário quieto e emocionalmente vulnerável de uma loja de música. Ele é alguém que, na superfície, leva uma vida bastante comum, mas que, internamente, luta contra a solidão e sentimentos inexpressos. Grande parte de seu universo emocional gira em torno de sua amizade íntima com Nick e de sua incapacidade de expressar abertamente seu interesse romântico mais profundo por ela. Inde Navahet interpreta Nick Freeman,
colega de trabalho, amiga próxima e paixão antiga de Bear. Nick é fundamental para o colapso emocional e psicológico da trama, visto que seu relacionamento com Bear sofre uma mudança drástica após a realização do desejo sobrenatural. Sua personagem transita entre momentos de afeto, instabilidade e uma obsessão aterrorizante, tornando-se a força motriz por trás de grande parte da escalada de horror do filme. Cooper Tomlinson interpreta Ian, um amigo em comum de Bear e Nick. Ian integra o círculo social compartilhado por ambos, ambientado na loja de música. À medida que a história avança, ele se torna uma figura importante na revelação de verdades ocultas e na intensificação das tensões entre os personagens, especialmente quando os relacionamentos começam a ruir sob a pressão. Megan Lawless interpreta Sarah Harper, outra amiga do grupo e filha de Carter. Sarah surge, a princípio, como parte da mesma dinâmica social cotidiana que envolve Bear e Nick. No entanto, à medida que os eventos se desenrolam, ela se envolve mais diretamente na descoberta de verdades incômodas sobre os relacionamentos dentro do grupo, tornando-se, por fim, parte da trágica cadeia de consequências da história. Andy Richter interpreta Carter Harper, o proprietário da loja de música, onde Bear, Nick, Ian e Sarah trabalham. Ele é também o pai de Sarah Harper, o que o vincula diretamente às dinâmicas pessoais e profissionais do grupo. Como chefe da loja, Carter representa a estrutura mais sólida e cotidiana da vida deles, supervisionando o ambiente de trabalho, onde grande parte dos relacionamentos e tensões da história se desenvolvem silenciosamente. Hayley Fitzgerald interpreta Viola, uma funcionária da misteriosa loja de ocultismo, onde Bear acaba adquirindo o One Wish Willow. Viola atua como uma ponte entre o mundo comum e o elemento sobrenatural da história. Sua presença acrescenta uma sensação inquietante de curiosidade e ambiguidade, uma vez que ela está conectada ao estranho objeto que, em última análise, desencadeia a cadeia de eventos catastróficos. Curry Barker empresta sua voz ao representante de atendimento ao cliente do One Wish Willow. Embora nunca seja visto em cena no sentido físico tradicional, essa voz torna-se uma presença sinistra e perturbadora quando Bear tenta buscar respostas ou exercer algum controle sobre o desejo. O personagem reforça a ideia de que a força sobrenatural por trás do objeto é impessoal, inescapável e transcende o raciocínio humano, oferecendo informações enigmáticas e inquietantes em vez de ajuda real. Em 2023, Curry Barker escreveu e dirigiu um curta-metragem de terror intitulado The Chair, o qual ele posteriormente publicou no YouTube. O curta ganhou destaque na comunidade do terror e ajudou a consolidá-lo como um cineasta com uma voz singular na narrativa psicológica e perturbadora. Após o lançamento, o produtor cinematográfico James Harris, da T-Shop Productions, entrou em contato com Barker com a proposta de adaptar The Chair para um longa-metragem. No entanto, em vez de prosseguir com esse projeto específico, Barker aproveitou a oportunidade para apresentar um conceito totalmente diferente: Obsession. Essa mudança marcou o início do longa-metragem que viria a ser produzido, com Barker assumindo múltiplas funções criativas ao longo de seu desenvolvimento. Originalmente, Barker concebeu Obsession como uma história focada exclusivamente em um relacionamento romântico intensamente obsessivo, ancorado em um realismo emocional e psicológico. O elemento sobrenatural ainda não fazia parte do conceito. A ideia de incorporar um dispositivo sobrenatural baseado na realização de desejos surgiu mais tarde, desencadeada por um momento inesperado enquanto Barker se preparava para assistir a um episódio de It's Always Sunny em Filadélfia, no qual ele atuava. Antes de o episódio ir ao ar, ele acabou assistindo ao programa que o antecedia no canal FXX, um episódio de Os Simpsons que trazia Homer Simpson e uma pata de macaco capaz de realizar desejos, porém com consequências sombrias. Esse breve contato causou-lhe uma forte impressão e inspirou diretamente a inclusão de um objeto realizador de desejos em Obsession. O conceito ajudou a fundir a obsessão emocional com o horror sobrenatural, moldando a direção final do filme em uma combinação de tensão psicológica e consequências fatalistas.
A força do conceito acabou abrindo portas significativas para Curry Barker na indústria cinematográfica. Após o desenvolvimento de Obsession, ele foi contratado pela agência de talentos William Morris Endeavor, WME, marcando um grande avanço em sua carreira como cineasta. Juntamente com essa representação, ele também recebeu uma oferta para dirigir o longa-metragem com um orçamento de produção de aproximadamente US$ 1 milhão americanos, o que lhe proporcionou os recursos necessários para expandir a ideia e transformá-la em um lançamento cinematográfico plenamente realizado. Barker passou, então, cerca de 8 meses escrevendo e refinando o roteiro. Durante esse período, trabalhou em estreita colaboração com as produtoras envolvidas no projeto, que incluíam a T-Shop Productions, a Under the Shell e a Capstone Studios. Esse processo colaborativo permitiu que o roteiro evoluísse cuidadosamente, equilibrando seus elementos de terror psicológico com a estrutura sobrenatural que havia se tornado central para a história. Além das responsabilidades de roteiro e direção, Barker também contribuiu para o design visual e conceitual de elementos-chave do filme. Um dos mais importantes foi o One Wish Willow, o misterioso objeto que impulsiona grande parte da trama. Ele desenvolveu o design do objeto em colaboração com sua mãe, que é designer gráfica. Essa colaboração pessoal ajudou a moldar o objeto, tornando-o visualmente distinto e tematicamente significativo, reforçando seu papel tanto como um brinquedo aparentemente simples, quanto como uma fonte de horror crescente ao longo da história. Em agosto de 2024, o processo de escalação do elenco para Obsession estava em pleno andamento, com a fotografia principal programada para começar em outubro do mesmo ano. O processo de seleção concentrou-se fortemente em encontrar atores capazes de equilibrar o realismo emocional com o tom psicológico cada vez mais perturbador do filme. Indy Navarrete acabou sendo escalada para o papel de Nikki Freeman, após Curry Barker sentir que ela capturou com perfeição o delicado equilíbrio entre parecer louca e assustadora, mantendo-se ao mesmo tempo emocionalmente ancorada na realidade. Sua capacidade de transitar entre a vulnerabilidade, o afeto e a imprevisibilidade fez dela a escolha ideal para esse papel complexo. Após um teste de química cênica com Navarrete, Michael Johnston foi selecionado para interpretar Bear Bailey. Barker observou que a dinâmica entre os dois em cena parecia natural e emocionalmente convincente, um aspecto essencial para o relacionamento central da história. As filmagens de Obsession foram concluídas em um cronograma excepcionalmente apertado, encerrando-se em aproximadamente 20 a 26 dias. Apesar do prazo limitado, a produção manteve um ritmo constante, filmando frequentemente entre 5 e 6 páginas do roteiro por dia. A fotografia principal ocorreu na região de Los Angeles, utilizando uma combinação de interiores controlados e locações cuidadosamente planejadas para sustentar a atmosfera íntima e claustrofóbica do filme. O diretor de fotografia, Taylor Clemons, trabalhou em estreita colaboração com Barker para desenvolver um estilo visual distinto para o filme. Eles optaram por enquadrar as cenas de maneira centrada, frequentemente deixando um espaço extra acima da cabeça dos personagens. Essa decisão estilística foi intencional, concebida para criar uma sensação persistente de vazio e desconforto dentro do quadro, reforçando os temas do filme de solidão e desconexão emocional. A designer de produção Vivian Gray também desempenhou um papel fundamental na moldagem do ambiente do filme. Ela remodelou uma casa já existente em Burbank, Califórnia, transformando-a na residência de Bear. O espaço foi cuidadosamente projetado para refletir o isolamento emocional do personagem, servindo, ao mesmo tempo, como um cenário controlado para os eventos psicológicos e sobrenaturais, de intensidade crescente, que se desenrolam ao longo da história. Obsession também passou por uma série de refilmagens que ajudaram a refinar tanto sua clareza emocional quanto as motivações de seus personagens. Uma das principais adições foi uma nova sequência de abertura, concebida para estabelecer melhor o estado emocional de Bear e explicar por que ele hesita em corrigir imediatamente a situação que criou. Segundo Curry Barker, essa alteração foi realizada para evidenciar de forma mais clara o conflito interno de Bear e seu apego emocional a Nick.
em vez de retratá-lo como alguém que desfaria seu desejo com facilidade. Como parte desse ajuste, foi inserida uma cena na qual Bear confronta Nick após ela cortar o cabelo dele. Esse momento foi incluído especificamente para destacar a disposição de Bear em tolerar comportamentos cada vez mais desconfortáveis, a fim de preservar o relacionamento, reforçando a ideia de que ele deseja genuinamente que as coisas deem certo entre eles, mesmo quando os sinais de alerta começam a surgir. No entanto, nem todas as refilmagens planejadas puderam ser realizadas. A produção teve de abandonar os planos de refilmar a sequência da festa depois que a casa utilizada para as filmagens foi destruída nos incêndios de Los Angeles em 2025. Essa perda fez com que a versão original da cena permanecesse no corte final, tornando-se uma parte fixa da estrutura do filme. O desfecho do filme também passou por uma evolução criativa significativa. Uma das versões do final, influenciada por Romeu e Julieta, retratava Nick tirando a própria vida após se libertar da influência do desejo de Bear. Outra versão, a que acabou sendo escolhida para o lançamento nos cinemas, apresentava um desfecho diferente no qual Nick sobrevive. Essa abordagem final foi filmada em um único plano sequência, seguindo a sugestão de Michael Johnston de que, a essa altura, Bear estaria emocional e mentalmente exaurido demais para resistir às circunstâncias, agindo mais por medo e instinto do que por força ou lucidez. A decisão de revisar o final também foi moldada por contribuições criativas externas, incluindo as de Barker Pye, dramaturgo que havia contribuído com o monólogo de João e Maria no início do filme, bem como as de outros colaboradores que incentivaram a exploração de uma direção emocional alternativa. Após filmar ambas as possibilidades, Barker acabou selecionando a versão em que Nick sobrevive para o corte final de cinema, conferindo ao desfecho do filme um caráter mais psicologicamente inconcluso e inquietante, em vez de algo definitivamente trágico no sentido convencional. Em março de 2025, Obsession já havia entrado na fase de pós-produção, com Curry Barker assumindo a função de montador, além de suas atribuições como roteirista e diretor. Esta etapa concentrou-se em refinar o ritmo, a estrutura e a intensidade do filme, moldando cuidadosamente a maneira como seus elementos psicológicos e de terror se desenrolariam para o público. Durante o processo de edição, certas sequências tiveram de ser ajustadas para atender aos requisitos de classificação indicativa. Em particular, uma cena envolvendo um personagem tendo a cabeça violentamente esmagada foi significativamente reduzida em duração e intensidade. Segundo relatos, a sequência foi encurtada em 6 ou 7 esmagamentos, a fim de evitar que o filme recebesse a classificação NC-17 da Motion Picture Association, garantindo que pudesse permanecer acessível a um público mais amplo sob uma classificação mais comercialmente viável. Após a estreia do filme em festivais em setembro de 2025, o produtor Jason Blum juntou-se ao projeto como produtor executivo, sob o selo de sua Blumhouse Productions. Seu envolvimento conferiu ao filme um reconhecimento ainda maior na indústria. No entanto, essa parceria não foi revelada publicamente até dezembro de 2025, quando o primeiro teaser de Obsession foi oficialmente lançado, atraindo uma atenção mais ampla para o projeto. A trilha sonora original do filme foi composta por Rock Burwell, marcando sua estreia em longas-metragens como compositor. Seu trabalho ajudou a definir, por meio da música, a atmosfera inquietante e emocionalmente carregada do filme. A trilha sonora oficial é composta por 18 faixas e foi lançada em 15 de maio de 2026, no mesmo dia da estreia do filme nos cinemas, permitindo que o público pudesse apreciar a trilha sonora simultaneamente ao lançamento comercial do filme em grande escala. Obsession teve sua estreia mundial na sessão Midnight Madness do Festival Internacional de Cinema de Toronto, TIFF, em 5 de setembro de 2025. A exibição posicionou o filme entre algumas das produções de gênero mais ousadas e não convencionais do festival, atraindo imediatamente a atenção por seus intensos elementos de terror psicológico e por sua narrativa provocadora.
Apenas 2 dias após a estreia, a Focus Features iniciou negociações para adquirir os direitos de distribuição mundial do filme. O acordo abrangia a distribuição global, com exceção da França, Nova Zelândia e Rússia, e foi avaliado em aproximadamente 14 a 15 milhões de dólares americanos. Esse valor representou, na época, o preço mais alto já pago por um filme de gênero na história do TIFF. A Universal Pictures International foi designada para gerenciar a distribuição nos territórios internacionais, fora dos Estados Unidos, expandindo o alcance global do filme por meio de uma rede de estúdios já consolidada. O acordo de aquisição foi oficialmente finalizado em outubro de 2025. Após a conclusão do contrato, Obsession foi exibido no evento inaugural Focus Fest, realizado em 18 de outubro no complexo da Universal Studios, onde foi apresentado como uma das principais aquisições de gênero do ano. Após o sucesso em seu circuito de festivais e o início da distribuição, o filme recebeu um lançamento comercial amplo nos cinemas dos Estados Unidos em 15 de maio de 2026, chegando ao grande público após meses de expectativa e atenção da indústria, geradas por sua estreia em festivais e pelo acordo de distribuição de alto perfil. Até 2 de junho de 2026, Obsession havia alcançado um desempenho comercial sólido nas bilheterias globais. Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme arrecadou aproximadamente 111 milhões de dólares americanos, refletindo sua recepção positiva em seu principal mercado doméstico após a estreia nos cinemas. Internacionalmente, arrecadou cerca de 44,8 milhões de dólares americanos em outros territórios, contribuindo para um total mundial combinado de aproximadamente 155,8 milhões de dólares americanos. Esse desempenho posiciona o filme como um notável sucesso comercial dentro do gênero de terror psicológico, especialmente considerando seu orçamento de produção relativamente modesto e sua trajetória de lançamento, que partiu dos festivais para salas de cinema. Nos Estados Unidos e no Canadá, Obsession iniciou seu fim de semana de estreia com expectativas modestas. As projeções da indústria estimavam uma abertura em torno de 8 a 10 milhões de dólares americanos, distribuídos por 2.615 salas de cinema. No entanto, à medida que os primeiros resultados de bilheteria começaram a chegar, o filme superou significativamente essas previsões. Após arrecadar aproximadamente 7 milhões de dólares americanos apenas em seu primeiro dia, as projeções revisadas subiram rapidamente para cerca de 14 milhões de dólares americanos, refletindo um forte interesse do público e um impulso crescente impulsionado pelo boca a boca. O filme acabou estreando com 17,2 milhões de dólares americanos, garantindo o terceiro lugar nas bilheterias domésticas. Terminou atrás de 2 grandes filmes que já estavam em cartaz, Michael e The Devil Wears Prada 2. Mas ainda assim, superou as expectativas para um lançamento de terror psicológico de sua escala e posicionamento. O ímpeto de Obsession não diminuiu após sua estreia. Durante o fim de semana prolongado de 4 dias do Memorial Day, o filme arrecadou aproximadamente 32 milhões de dólares americanos, demonstrando forte retenção de público e interesse contínuo. Em seu segundo fim de semana tradicional, arrecadou cerca de 24 milhões de dólares americanos, marcando um notável aumento de 39% em comparação ao seu fim de semana de estreia. Esse nível de crescimento foi amplamente considerado altamente incomum, especialmente para um filme já em circuito amplo, exibido em mais de 2.500 cinemas. Dentro do gênero de terror, tal crescimento sustentado no segundo fim de semana é particularmente raro, fazendo com que o desempenho de Obsession se destacasse como uma das tendências de bilheteria mais atípicas do período. Em particular, o filme foi notado por alcançar o maior aumento no segundo fim de semana para um lançamento amplo fora da temporada de Natal, ressaltando sua forte expansão de público, em vez do declínio típico observado na maioria dos lançamentos cinematográficos. O forte desempenho de bilheteria de Obsession foi amplamente atribuído a um poderoso boca a boca e a uma afluência excepcionalmente alta de públicos mais jovens. Especificamente, espectadores com idades entre 18 e 34 anos
representaram aproximadamente 75% do público total, indicando que o filme teve uma forte ressonância junto aos espectadores mais jovens, que ajudaram a impulsionar seu ímpeto sustentado para além do fim de semana de estreia. Em seu terceiro fim de semana, o filme continuou sua inesperada trajetória ascendente, arrecadando cerca de 27,4 milhões de dólares americanos no mercado doméstico. Esse desempenho marcou um feito raro na história moderna das bilheterias, visto que Obsession se tornou o primeiro filme de lançamento amplo, fora da temporada de Natal, desde E.T., o extraterrestre, 1982, a aumentar sua arrecadação por 3 fins de semana consecutivos. Tal crescimento consistente ao longo de várias semanas é altamente incomum em lançamentos cinematográficos contemporâneos, especialmente no gênero de terror. A essa altura, o total arrecadado pelo filme no mercado doméstico havia atingido aproximadamente 105,7 milhões de dólares americanos. Esse marco também tornou Obsession o lançamento doméstico de maior bilheteria na história da Focus Features, superando o recorde anterior detido por Downton Abbey, 2019, que havia arrecadado cerca de 97 milhões de dólares americanos. A conquista consolidou Obsession tanto como um grande sucesso comercial, quanto como um exemplo raro de crescimento sustentado de bilheteria, impulsionado pelo entusiasmo do público, em vez da típica demanda concentrada logo nos primeiros dias de exibição. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, Obsession recebeu avaliações esmagadoramente positivas por parte dos críticos. Das 249 críticas, 96% foram positivas, com uma nota média de 8,1 sobre 10. O consenso da crítica destacou a capacidade do filme de pegar um conceito desconfortável e repugnante e transformá-lo em algo ao mesmo tempo divertido e inquietante, descrevendo-o como assustadoramente perturbador, mas também habilmente divertido e empolgante em sua execução. No Metacritic, que compila as críticas em uma nota média ponderada, o filme obteve 77 de 100 pontos, com base na avaliação de 35 críticos. Essa pontuação indica críticas geralmente favoráveis, refletindo uma apreciação crítica sólida, porém ligeiramente mais comedida, em comparação à aprovação quase universal registrada no Rotten Tomatoes. A resposta do público também foi notavelmente forte. De acordo com o CinemaScore, os espectadores atribuíram ao filme uma nota média de A- na escala de A mais a F, sugerindo um alto grau de satisfação entre o público em geral. Além disso, pesquisas do Post-Track revelaram que 70% dos espectadores afirmaram que definitivamente recomendariam o filme a outras pessoas, reforçando sua reputação como um sucesso de terror aclamado pelo público, apesar de sua temática perturbadora. Christian Zielko, da IndieWire, atribuiu a Obsession a nota B+, elogiando-o como uma prova do que descreveu como a Krieger-ificação do terror dos anos 2020. Ele observou que o filme reflete uma tendência crescente no terror moderno de mesclar violência extrema, escolhas musicais irônicas e uma comédia sombria derivada de personagens que reagem a tragédias de maneiras egoístas e desconfortáveis. Segundo Zielko, essa abordagem provavelmente levaria a comparações com outros filmes contemporâneos do gênero, como Barbarian e Weapons, posicionando Obsession firmemente dentro de uma nova onda de cinema de terror, estilizado e transgressivo. Matt Donato, do IGN, concedeu ao filme uma pontuação de 8 sobre 10, destacando como ele se baseia em tradições familiares de terror romântico e na narrativa do tipo Pata de Macaco, contos de desejos com consequências nefastas. Ele observou que, embora a ideia central de um desejo que se volta contra quem o fez não seja nova, Curry Barker eleva o material por meio de uma execução sólida e uma intensidade crescente. Donato enfatizou que a simplicidade do filme permite que ele se dedique totalmente ao seu conceito central, particularmente ao explorar os extremos da devoção de Nick e até que limites perturbadores ela está disposta a ir em nome do amor. Lou Thomas, da Empire, deu ao filme uma excelente classificação de 4 em 5 estrelas, descrevendo-o como inovador
e empolgante, apesar de suas bases narrativas reconhecíveis. Ele observou que, embora a história extraia elementos de ideias familiares do gênero, sua apresentação e energia tornam fácil ignorar essas origens. Para Thomas, a execução, o tom e o ritmo do filme criam uma experiência de visualização cativante, que se mantém vibrante e envolvente do início ao fim. Em maio de 2026, Curry Barker revelou que estava considerando ativamente expandir o universo de Obsession para além do filme original. Ele sugeriu duas direções possíveis para futuras narrativas: uma sequência direta ou uma série de televisão em formato de antologia. Embora não tenha confirmado qual caminho seria seguido, ele expressou interesse em ambos os formatos, como extensões naturais do conceito central do filme. Ao discutir uma possível sequência, Barker deu a entender que ainda existiam consequências inexploradas e camadas mais profundas dentro da mitologia do Salgueiro de um Desejo, One Wish Willow. Um filme de continuação poderia examinar mais a fundo o que acontece após os eventos de Obsession, focando potencialmente nos efeitos persistentes do sistema de desejos, em sua origem ou em novos personagens afetados por objetos semelhantes. Essa abordagem permitiria que a história continuasse a intensificar suas apostas psicológicas e sobrenaturais, ao mesmo tempo em que se basearia nas repercussões emocionais da história de Bear e Nick. Simultaneamente, Barker também sugeriu a ideia de uma série de televisão antológica, a qual adotaria uma abordagem criativa distinta. Nessa versão, cada episódio centraria-se em um novo personagem que entra na posse de um objeto capaz de realizar desejos e faz um único pedido, capaz de transformar sua vida. Em vez de seguir uma narrativa contínua, a série exploraria múltiplas histórias independentes, cada uma examinando diferentes formas de desejo, obsessão e consequência. Essa estrutura permitiria uma ampla variedade de tons e situações, mantendo-se, contudo, ancorada na ideia central de que os desejos acabam se voltando, de maneira sombria, contra aqueles que os fazem. No geral, os comentários de Barker sugeriram que ele enxerga o conceito de Obsession não apenas como uma história isolada, mas sim como uma estrutura flexível para explorar o desejo humano e o colapso psicológico por meio de diferentes personagens e cenários, seja no formato de uma sequência ou em uma estrutura de antologia episódica. Para concluir, Obsession se firma, em última análise, como uma exploração perturbadora e emocionalmente carregada do amor, do controle e de suas consequências, na qual o desejo não apenas molda a realidade, mas gradualmente a consome e a corrompe de dentro para fora. O que começa como uma história íntima, enraizada na solidão, na saudade e na necessidade de ser compreendido, transforma-se lentamente em algo muito mais instável, à medida que o afeto se entrelaça com a manipulação e a interferência sobrenatural. Por meio do relacionamento cada vez mais fragmentado de Bear e Nick, o filme traça o percurso de como um único desejo pode distorcer não apenas os eventos externos, mas também a percepção, a confiança e a identidade. À medida que o efeito do Salgueiro dos Desejos se manifesta, emoções que outrora pareciam genuínas começam a se confundir com obsessão, dependência e medo. Cada interação torna-se mais pesada, carregada de uma tensão não dita, pois o amor deixa de ser algo compartilhado para se tornar, em vez disso, algo exigido, mensurado e imposto. O resultado é um relacionamento que já não parece uma conexão entre duas pessoas, mas sim um sistema em colapso, erguido sobre o desequilíbrio e a instabilidade emocional. À medida que a história avança, o elemento sobrenatural não atua como um simples catalisador de horror, mas sim como um espelho que reflete as inseguranças e os desejos mais profundos dos personagens, assumindo formas cada vez mais extremas. Ele amplifica aquilo que já reside dentro deles: a solidão, o ciúme, o medo do abandono e a necessidade desesperada de controle, até que esses sentimentos já não possam ser contidos de qualquer maneira reconhecível ou saudável. Nos momentos finais, Obsession não oferece qualquer senso tradicional de desfecho ou conforto. Em vez disso, deixa para trás as sequelas emocionais e psicológicas de escolhas que não podem ser desfeitas,
de relacionamentos que foram irreparavelmente danificados e de uma realidade que foi permanentemente alterada pelo desejo. Não há uma resolução limpa. Há apenas o eco de tudo o que desmoronou. Nesse silêncio persistente, o filme se assenta em sua ideia final. E a mais inquietante de todas, a de que, por vezes, aquilo que as pessoas mais desejam não é o que as cura ou as completa, mas sim o que as expõe. E, em última análise,